Seja bem-vindo, pessoal. Então, bem-vindo aqui a mais uma live Obsessão por Mudança. Então, estou fazendo essa live para ajudar as pessoas. Então, a gente está passando por várias turbulências, várias mudanças catastróficas estão acontecendo nesse exato momento, coisas difíceis de suportar na vida das pessoas estão acontecendo. Então, eu quero passar aqui uma mentalidade diferente para que as pessoas venham lutar pelos seus objetivos, pelas suas metas, para que elas venham se estruturar no meio desse monte de problema. Então, esses monte de problema que está acontecendo aí no dia a dia é para que nós venhamos rever os nossos conceitos, rever a nossa vida, identificar nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, aonde que estamos errando, aonde que estamos falhando, aonde que está a falha, a lacuna, e tapar os buracos da lacuna, tapar os problemas que a gente talvez ocasionou, talvez por conta própria ou talvez por uma situação que aconteceu inesperada. Então, vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Vou falar aqui alguns versículos de provérbio que eu gosto muito, que vai nos orientar e nos guiar. Você vai ler lá em Provérbios 29, 2. Olha só. Quando os justos se engrandecer, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, quando o justo se engrandece, as pessoas se alegram, o povo se alegra, mas quando o injusto ele domina, o povo geme. Então, você que se diz assim, poxa vida, eu me considero uma pessoa justa, eu me considero uma pessoa honesta, eu me considero uma pessoa íntegra. Então, cabe a você dominar, você se pronunciar, você se posicionar diante da sociedade para ajudar as pessoas. Se você se julga justo, é muito importante você ir à frente dos projetos, ir à frente da vida e se organizar para ajudar outras pessoas, se preparar para ajudar outras pessoas. Então, vamos rumo ao nosso objetivo, vamos rumo à nossa vida, escolhendo certo. Então, quando o justo se engrandecer, o povo se alegra. O povo se alegra, as pessoas se alegram quando alguém justo está predominando, está vencendo. Mas quando o injusto domina, o povo geme. O povo geme. Às vezes a pessoa reclama, fulano de tal não devia ser líder, só faz coisa que não é, só faz isso, só faz aquilo. Tá, mas por que você não se posicionou então para liderar, já que você acha que a liderança tal não está ajudando? Então, por que muitas das vezes você, quando recebe a oportunidade de liderar, não lidera? Então, as pessoas são muito de reclamar, né, no ponto de vista, viu, a gente está gemendo porque o fulano não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não faz aquele outro, não faz isso, não faz aquilo. Mas por que quando nós podemos liderar, a gente não se posiciona? A gente não faz o que tem que ser feito. A gente não age como tem que agir para fazer o povo se alegrar, porque quando o justo se engrandece, o povo se alegra. O povo se alegra. Por quê? Porque quando o justo está na liderança, ali acontece um monte de mudanças boas, um monte de mudanças extraordinárias. Um exemplo, Jesus, ele tinha essa obsessão por mudança. Então, quando ele veio, ele gerou várias mudanças em todos os aspectos. Por onde ele passava, Jesus gerava uma mudança na vida das pessoas. Gerava uma transformação na vida das pessoas. Gerava uma mudança de comportamento e uma mudança na mente das pessoas. Claro que ele passava o Espírito, despertava a mente das pessoas, e as pessoas, por conta própria, por si só, decidiam mudar, porque eu não consigo mudar você, e nem você consegue me mudar. Mas se você me passar a inspiração, eu vou conseguir ser inspirado por você, e eu vou acabar mudando. É assim que funciona
esse negócio de obsessão por mudança. Então a gente tem que querer mudar. Querer mudar. Claro que as coisas que eu falo aqui nesse canal sobre obsessão por mudança não são coisas tão fáceis assim, é ou não é? É difícil mudar. É difícil, mas não é o quê? Impossível a gente mudar. Impossível a gente mudar. Claro que você pode programar o teu cérebro. Bom, é fácil mudar. Eu tenho que fazer isso. Você pode programar o teu cérebro. Mas no âmbito normal, não é tão fácil assim. É difícil. Mas se você programar o teu cérebro para mudar, se você fizer as melhores ações possíveis para chegar na tua mudança, você consegue mudar. Não é algo... existe 3 velocidades, né? O lento, o médio e o rápido. Claro que existem outros tipos de velocidade, mas vamos aqui dentro das velocidades no âmbito normal. É o médio, o lento, o médio e o rápido. Então, você pode acelerar o processo, ser mais rápido, se você se ajudar. Se você der uma ajuda também, você vai conseguir chegar nesse processo mais rápido, esse processo de mudança. Talvez uma mudança de comportamento, talvez uma mudança na tua saúde, talvez uma mudança na tua casa, na tua família, etc. E assim vai indo. Então, a gente vai mudando ao longo do tempo. Não é algo simples, como eu sempre digo, não é algo fácil, não é algo superficial. Então, uma mudança, às vezes, tem que ter a profundidade, você tem que cavar bem fundo para que venha ter um alicerce. Senão, caso contrário, se essa mudança for superficial, logo em seguida vai acabar, logo em seguida essa mudança vai cessar, é ou não é? Então, quando o justo ele domina, quando o justo vence, o povo se alegra. Se alegra. Quando se levanta, vamos mudar um pouquinho a frase aqui. Quando se levanta um justo no meio de uma empresa, um justo dentro de casa, um justo dentro da escola, do trabalho, da faculdade, ou seja, em qualquer lugar, aonde se levanta um justo, significa o quê? Que ali nasce alegria. Alegria. Aonde se levanta o justo, ali nasce alegria. E a Bíblia relata que é o justo, segundo a Bíblia. O meu justo, ele vive pela fé. Ou seja, a fé é a certeza, a convicção das coisas que não se veem, das coisas que não você não está vendo, mas você está crendo. Ou seja, é a certeza de algo que você não está vendo. Então, quando vem um justo para um lugar, essa pessoa ela tem a certeza absoluta que as coisas vão dar certo. Ela tem a certeza absoluta que ela vai conseguir fazer o projeto caminhar, vai conseguir fazer o projeto andar. Porque quando a pessoa é justa e vive pela fé, ela alimenta o amor, ela alimenta dentro do coração das pessoas que estão sendo lideradas por ela. O amor, ela alimenta a esperança, ela alimenta a fé, ela alimenta a vida, ela alimenta as áreas da vida dela, e ela alimenta as pessoas com uma palavra forte, com uma palavra de fé, com uma mentalidade positiva. Ela é uma pessoa que realmente, ela faz a diferença onde ela está. Por quê? Porque ela é um justo, ela vive pela fé. Então ela leva a esperança para outras pessoas que não têm mais esperança. Talvez você não tenha condição monetária, é ou não é? Mas você tem condição de dar uma palavra. Você tem condição de falar uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para aquela pessoa. Então, a gente, na nossa vida, então, a gente foi liderado por várias pessoas, sim ou não? Eu fui liderado por várias pessoas, tanto eu quanto você. Às vezes por um justo, às vezes por uma pessoa que não encontrou ainda a melhor versão dela naquele momento.
Não é que a pessoa era ruim, porque não existe pessoas ruins, existe pessoas que não aprenderam a canalizar a sua inteligência para fazer o bem. Então muitos ainda não conseguiram canalizar essa inteligência, essa força. Às vezes eu vejo camarada tão forte, tão robusto, né? Pessoas fortes, pessoas aguerridas, robusta. Só que essa pessoa, com toda essa força, com toda essa energia, ela não canalizou essa força toda, essa energia toda para fazer o bem para outras pessoas. Então, um exemplo, dentro do projeto, dentro de empresa, dentro de lugares, as pessoas não canalizaram força ainda para fazer o bem. Então, às vezes ela canaliza a força dela para brigar, às vezes ela canaliza a força dela para causar uma discussão, uma discórdia, causar uma desavença. Ela canaliza a força dela no lugar errado, na hora errada, no caminho errado. Então, o que você tem que fazer? Canalizar essa força toda, essa energia toda, para fazer o bem. Ela canaliza essa força, essa energia toda, para fazer o bem. Só que o interessante, que aqui fala assim, lá em Provérbios 29, 2, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, significa algo maravilhoso. Por quê? Porque você pode ser um justo que começou pequeno, não é? Um justo que começou com ações pequenas e você vai se engrandecer. Foi o que Deus fez com Josué. Hoje mesmo ele falou, engrandecerei o seu nome diante do povo de Israel. Deus pegou, o Josué era um justo pequeno. Moisés já era um justo muito grande, né? Mas o Josué ele era um justo pequeno. O que Deus fez? Engrandeceu Josué no meio, diante do povo. Ele falou, hoje mesmo engrandecerei o teu nome, Josué, diante do povo. E o Josué, ele foi um justo que cresceu, um justo que desenvolveu o talento dele. Ele não pegou o talento dele que ele tinha e escondeu, não pegou o talento dele que ele tinha e deixou esse talento de lado. Não, ele desenvolveu a fé. Como eu estava dizendo, o justo vive pela fé. Então ele desenvolveu a fé, Josué. Então por isso que ele conseguiu gerar, logo depois, inúmeras conquistas para o povo de Israel. Inúmeras conquistas para aquela população que estava passando por várias turbulências. Então, o que foi bacana aqui, legal, que o Moisés era justo, então o povo se alegrou muito. Claro que o povo começava a murmurar, reclamar, isso é normal. As pessoas reclamam mesmo tendo um justo liderando. Elas se alegram, mas ao mesmo tempo elas reclamam bastante também. Mas o que aconteceu? Que quando o Moisés saiu dali da liderança, que bom e agradável que se levantou outro justo no lugar dele. Que bom e agradável que se levantou outro justo no lugar dele. Imagina se Moisés, que era um perfeito líder, um ótimo líder, um líder forte, saísse daquele ambiente e se levantasse um líder ímpio. O povo ia gemer, mas o povo não gemeu, o povo se alegrou. Por quê? Porque se levantou outro justo, se levantou um camarada extraordinário no meio deles, que foi Josué. Então o Josué, ele tinha essa obsessão por mudança, porque ele queria ver também o povo mudar, ele queria ver a transformação dos que estavam sendo liderados por ele, a transformação dos que estavam sendo comandado por ele. Então, essa palavra aqui, esse Provérbios, é muito poderoso, é muito extraordinário para te ver que eu estou treinando a tua mente, removendo todas as limitações da tua cabeça para que você venha entender algo maravilhoso aqui sobre essa obsessão por mudança, e por que não uma obsessão criativa? Então, cara, é importante a gente saber isso, é importante a gente saber entender sobre mudanças, porque a todo momento todas as coisas estão mudando e estão mudando rapidamente.
E nesse rapidamente, você não pode estar no ritmo lento e nem no médio. Você tem que estar acompanhando as mudanças, que é o ritmo rápido. Sim ou não? Mas, ao mesmo tempo, do acompanhar a mudança, você não pode se corromper. Tem mais essa ainda. É ou não é? Porque está acontecendo várias mudanças. Mas você tem que ser moderno à moda antiga. Moderno à moda antiga. Como as pessoas no passado eram. Pessoas justas, pessoas íntegras, retas e pessoas que se desviavam do mal ainda. Olha que extraordinário. Olha que sacada poderosa, rapaz. Que sacada poderosa. Então, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Geme bastante. Mas isso não quer dizer também que tu é um cara corrupto ou alguma coisa assim. Quer dizer, um exemplo, que quando tu não encontra a sabedoria, muitas das vezes, não é que você não é um líder justo, não é isso aí. Mas muitas das vezes você não tem a sabedoria necessária e as pessoas que estão à sua volta acabam gemendo bastante, entendeu? Deu para entender? Às vezes você não tem as palavras-chave para despertar o melhor dentro das pessoas e as pessoas acabam gemendo à sua volta, acabam se entristecendo, acabam chorando, acabam se desesperando, acabam cansando, acabam desanimando, acabam murchando, ou não é? Por conta de você não sabe muitas das vezes as técnicas, as ferramentas necessárias para que aquelas pessoas que estão à sua volta venham se alegrar, venham se motivar, venham crescer, venham evoluir, venham desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, o ele foi muito bom a trajetória de Josué, porque ele foi um justo pequeno no começo. Só que o que? Ele era dedicado. Ele estava sempre ali ajudando Moisés, sempre do lado do Moisés, aprendendo, desenvolvendo, mudando, né? Mudando a cabeça, mudando a mente, aprendendo coisas novas. Então isso é muito interessante para a vida de Josué, é muito interessante para as pessoas. Aí Josué veio e as pessoas puderam se alegrar. Claro que Moisés já foi um grande líder, não é? Moisés, ele guiou o povo na travessia do Mar Vermelho. Então, aquele povo ali, ele era um povo sem lei, para você ver. Não tinha regra, não tinha nada. Porque as regras e as leis são para nos proteger. São para que nós venhamos ter mudanças positivas. Não é? Quando não tem regra, não tem ordem em algum lugar, vira bagunça. Não é? Vira bagunça, vira várias coisas ruins acontecem naquele lugar. Mas quando há ordem, há regras, quando tem regras no lugar, aquele lugar acontecem mudanças e mudanças positivas. Então Moisés guiou o povo na travessia do Mar Vermelho. Ele guiou aquele povo que estava passando por dificuldade, que estava passando por problemas, aquele povo que estava escravo. Ele conseguiu ser o libertador daquele povo. Moisés foi o libertador daquele povo. Por isso que lá em Provérbios diz que quando o justo ele se engrandece, o povo se alegra. O povo se alegra. Então, Moisés, ele foi forte. Ele foi um cara forte, ele foi um cara aguerrido, ele foi um cara destemido. E ele tinha a autoridade com ele. Então, aquele cajado representava o quê? A autoridade que Moisés tinha, que ele recebeu de Deus. Então, ele recebeu a sabedoria e o entendimento que vem do alto. A sabedoria que Moisés tinha não era dele. Quem estava guiando Moisés era o próprio Deus. Então, por isso que ele tinha essa obsessão por mudança. Ele era obcecado por ver o povo transformado, por ver a transformação do povo. Ele não aguentava mais ver as pessoas gemendo como escravas. Ele não aguentava mais ver as pessoas padecendo, ver as pessoas sofrendo. Então, ele teve muita compaixão daquelas pessoas e gerou uma grande transformação. Por quê? Porque o povo já estava há mais de 400 anos
sem receber uma resposta. Então Deus se silenciou, você sabia que Deus se silenciou por 400 anos? Não havia resposta. O povo era escravo. As pessoas tinham uma mentalidade travada. Elas eram cegadas, o entendimento delas. Mas Deus levantou, através da fé, que é a certeza absoluta das coisas que não se veem, um libertador. Levantou um libertador, levantou alguém que ia fazer a diferença no meio daquelas pessoas. Para te ver, eram milhões e milhões de pessoas naquele deserto escravo. Quem não tinha um que pudesse fazer alguma coisa. Mas para você ver, que Deus levantou um, e esse um fez toda a diferença. Por isso que aqui relata, ó, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. E quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quando um justo se levantou e se engrandeceu, aquele povo se alegrou. Por quê? Eles saíram daquela situação de escravo. Eles saíram daquela situação de dificuldade, de problemas. É óbvio que ali naquele meio ali tinha vários problemas, né? Porque às vezes as pessoas viam a solução acontecer e mesmo assim continuavam duvidando, continuavam reclamando e continuavam murmurando, a ponto de Moisés ficar irritado, a ponto de Moisés ficar bravo, ele já não sabia mais o que fazer. Mas o que é interessante, que Moisés ele era como juiz, ele ficava ali julgando as causas, ajudando as pessoas o dia inteiro. Só que ele o camarada já estava exausto de tantas pessoas que vinham até ele todo santo dia pedir orientação, todo santo dia pedir ajuda. O que o sogro dele fez? O que Jetro fez? Jetro deu uma ideia para ele. O negócio é o seguinte, ô Moisés, tu anda muito cansado, cara, tu tá aí sobrecarregado de tanto problema. Faz o seguinte, separa homens de 1000, homens de 100, homens de 50, e assim foi indo. Ou seja, separa outros líderes, levanta outros líderes, ou seja, o que isso significa? Olha que legal. Moisés, tudo bem, você é justo, mas você tem que levantar outros justos. Mas Moisés foi humilde, porque ele poderia dizer assim, não, é só eu que lidero, é ou não é? Moisés era um cara humilde, porque ele poderia muito bem não dar ouvido nenhum para o Jetro. Ele tinha essa obsessão por mudança, tanta obsessão por mudança que ele deixou. Ele poderia muito bem assim, não, só eu que lidero aqui, eu sou o Moisés, o meu irmão Arão aqui que está junto comigo e pronto, ninguém mais vai liderar. Ele poderia fazer isso, é ou não é? Mas ele deu ouvidos. Levanta homens de 100, homens de 1000, homens de 50, homens de 10, homens de 20, e assim foi indo. Ou seja, levanta líderes que vão liderar 1000, outros líderes que vão liderar 100, outros líderes que vão liderar 50. Logo lá na frente vêm os líderes tribais, que cada um comandava uma tribo, e ali o que? Era-se levantados novos justos, para o povo se alegrar mais ainda, porque aí quem julgava aquele monte de causa daquela tribo era aqueles líderes. Olha que maravilhoso é essa palavra, que extraordinário. Então, a gente tem que ter essa obsessão por mudança. E é óbvio que os líderes ali, que o Josué fazia reunião depois com quem? Muitas das reuniões mas muitas das reuniões ele fazia não com aquele monte de gente, ele fazia o quê? Com os líderes tribais. Ele fazia aquela reunião com os líderes, o negócio é o seguinte, é assim, age dessa maneira. E os líderes tribais ensinavam outras pessoas a como liderar. É a mesma coisa que uma empresa, um exemplo. Se você fizer tudo, por que às vezes o empresário está meio até, com perdão da palavra, até meio tantando a cabeça? Porque às vezes ele quer fazer tudo. Ele quer liderar tudo. Às vezes, por exemplo, dentro de uma casa. Às vezes a mulher quer fazer tudo. É só eu que faço tudo. E por isso que às vezes ela está até meio lelé da culpa. Por quê? Porque quer fazer tudo sozinho. E a Bíblia relata, para tirar essa carga pesada, então levanta outros líderes de 100, líder de 10, líder de 20, líder de 1000.
E assim vai avançando de uma forma extraordinária. Fala assim, extraordinária. Assim vai avançando, assim vai evoluindo, assim vai crescendo, assim vai desenvolvendo. Assim a gente vai gerando a nossa mudança, gerando a nossa transformação. Então, por exemplo, dentro de uma empresa existem várias responsabilidades, sim ou não. Tem responsabilidade do gestor, do analista, do líder, inúmeras, infinitas responsabilidades. Mas a gente pode o quê? Dividir esses montes de responsabilidade para que a gente venha ter a arte da boa convivência no lugar onde a gente está. Falando assim parece que é bonito, tão fácil, né? É óbvio que não é fácil, né? Porque além da liderança, existem as resistências. É óbvio que Josué enfrentou vários problemas, porque tinha líder tribal, tinha um líder tribal que ele não queria obedecer nada que Josué falava. Nada, ele era o opositor, o cara contra. Então, sempre dentro de uma casa, às vezes dentro de uma casa, às vezes dentro de uma empresa, às vezes na faculdade, às vezes no ambiente de trabalho, em tudo que você faz, sempre tem um opositor que dá contra tudo que você quer fazer. Às vezes é só bastante coisa positiva, mas sempre tem, muitas das vezes, aquele opositor. Mas você não vai brigar com o opositor. O que o Josué fazia para vencer os opositores? Ele provava que dava certo. Pronto. Um líder tribal falou assim, ó, não vai abrir rio nenhum, Josué. Não vai acontecer nada. Você vai ver, tu vai ir lá, não vai acontecer nada. O que Josué provou? Não. Vocês vão ver. Nós vamos chegar com a Arca da Aliança lá, o rio vai se abrir. E o rio realmente abriu. Por quê? Porque ele estava bem com Deus, ele tinha conexão com Deus e Deus honrava Josué. Deus honrava ele. É assim que muitas das pessoas, é isso que muitas das pessoas têm que ter. Essa comunhão com Deus. Então eles levavam a Arca da Aliança na frente, que representava o próprio Deus, e ali acontecia a grande maravilha, a grande diferença. Então Josué não era qualquer líder. Não era qualquer líder. Cara, ele dominou, ele conquistou muitas coisas. Então, você pode ser o Josué aí da sua empresa, você pode ser o Josué da sua família, o Josué do seu trabalho, o Josué do seu bairro. Você pode fazer a diferença através da fé. E óbvio que você não vai fazer tudo sozinho, né, pessoal? Peça ajuda. E quanto mais pessoas que tiver a mesma mentalidade justa que você, melhor mais vai avançar os projetos, com mais facilidade você vai alcançar, com mais desempenho você vai chegar nos objetivos, mais rápido vai chegar lá. Então, se você... Olha essa frase que eu vou falar aqui, ela é pesada, hein? É uma frase que eu aprendi num curso que eu fiz. Se você quiser fazer algo sozinho e quer ir rápido, se você quer fazer algo rápido, vá sozinho. Mas se você quer decolar, voar, fazer a grande diferença, vá em equipe. Então aí, quando você vai em equipe, Deus abençoa. Quando você vai em equipe, é muito melhor. Jesus falou, é melhor 2 do que 1. E ele falou também, se 2 pessoas ou mais concordarem aqui na terra, também Deus ia ligar no céu. Se ligares na terra, seria ligado no céu. Olha que extraordinário. Olha que maravilhoso. Então, eu não sou, pessoal, o dono da verdade, eu não sou o autor da verdade, mas eu estou aqui passando inspiração para você, para que você venha ter essa obsessão aí por mudança e venha aí adquirir essa sabedoria, esse entendimento, para que você venha mudar aí o nível que você está, para que essa reunião aqui seja uma reunião frutífera, uma reunião que realmente venha dar frutos na tua vida, que você pegue as sacadas de sabedoria. Eu estou ensinando aqui de provérbios para você. E essa palavra aqui que eu estou lendo, que eu estou dizendo, que eu estou ensinando, que eu estou inspirando você, você vai ler lá em Provérbios 29, 2. 29, 2.
E se você está agindo de maneira equivocada, muitas das vezes de maneira ímpia, talvez você foi injusto com algum amigo, outra pessoa, ou alguém, você vai pedir perdão para essas pessoas e vai começar a se engrandecer de maneira justa. Né? Muitas das vezes a pessoa se engrandece, mas de maneira que não foi tão justa assim, não foi tão boa assim. Mas a pessoa tem a chance de mudar a sua mente, a sua cabeça, entendeu? Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos mudar para melhor. Mudar para melhor. Todos nós podemos rever os nossos conceitos. Todos nós. Tanto eu quanto você. Qualquer um pode rever os conceitos e começar a acertar naquilo que estava errando. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode mudar a nossa cabeça. Então a gente vai mudando a cada dia. Gradativamente. É algo simples, é óbvio que não é tão simples assim a nossa mudança. Mas se a palavra deixou o exemplo de Moisés, de homens justos que predominaram naquela época, que fizeram a diferença naquela época, nós também podemos se modelar nesses camaradas. Talvez a pessoa diga assim, mas eu vou me modelar em alguém, em um ser humano? Sim. A Bíblia relata que Jesus falou, copiai os antigos da fé. O próprio Jesus que falou isso. Por que os antigos da fé? Porque os antigos da fé faziam diferença. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, esses camaradas aí que estão antigos na fé faziam muita diferença em todos os momentos, sempre. Então, vamos aumentar o nosso nível de sabedoria, vamos aumentar o nosso nível de entendimento e vamos aí fazer as melhores escolhas possível, as melhores escolhas para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Então vamos lá. Quando o justo engrandecer, o povo se alegra. Quando o justo se engrandecem, o povo se alegra. Então esse é o momento, o melhor momento dos justos se engrandecer é os momentos de dificuldade. E aí que gera mais mudança. Então o que a gente tem que criar no nosso ambiente? Um ambiente de mudança. Cria um ambiente de mudança na tua casa, um ambiente de mudança no teu trabalho, um ambiente de mudança na tua saúde, um ambiente de mudança em todas as áreas da vida. Criar esse ambiente de mudança, não um ambiente de negatividade ou um ambiente de escassez ou um ambiente de trava. Então tem pessoas que vai criando um ambiente de trava. Não pode assim, não pode isso, não pode isso. Aí as pessoas querem fazer algo positivo, nada pode. Então ela vai criando o ambiente de escassez e de trava. E aí não muda nunca, fica ali naquela rotina, aquela rotina negativa. Que ninguém pode fazer nada de novo, ninguém pode mudar nada novo, que já fica todo mundo ali, como, com perdão da palavra, em situações, várias situações negativas. Então tem pessoa que ela não faz e não deixa os outros fazer as coisas positivas para andar o projeto, para andar as áreas da vida. Então eu estou aprendendo muita coisa boa nos dias atuais. Então a gente está passando por várias turbulências, várias situações difíceis, o qual que esse é o momento dos justos reinarem. E graças a Deus que grande maioria dos justos estão se despertando para ajudar pessoas. Então, olha só, vou ler um mais à frente. Lá em Provérbios, o que eu li para vocês é o Provérbios 29, 2. E agora eu vou ler para vocês o Provérbios 29, 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Então, o justo, ele se informa de todas as causas que estão acontecendo naquele estabelecimento.
Um precisa de uma coisa, é ou não é? Um exemplo, se é uma empresa, um precisa de um EPI, é ou não é? Um precisa de suporte, um precisa de uma ferramenta, um precisa de uma gestão modificada, outro precisa de palavras de motivação, outro tem necessidade de perseverança. Às vezes a pessoa está pobre de espírito, ela está triste, ela está abatida, ela está sobrecarregada, ela está angustiada, ela está sofrendo. Deu para entender? Ela está passando por várias turbulências. Às vezes a pessoa está cheia de limitação onde ela está. Então, quando o justo, lá em Provérbios 29, 7, o que eu li para você é 29, 2 e o 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer tem conhecimento. Então, quando a pessoa não lidera de maneira justa, ela nem sequer tem o conhecimento das coisas que estão acontecendo na vida dela. Nem sabe o que está acontecendo com os liderados dela. Não está nem aí se é preciso de alguma coisa ou não. Ou seja, é os displicentes. Não está nem aí para o que está acontecendo nas coisas da vida dela. Então, o que eu quero fazer essa live aqui, eu estou aqui para ajudar você a encontrar e a desenvolver o teu potencial, desenvolver a tua liderança, desenvolver a tua cabeça, desenvolver a tua mente. Então, o justo se informa das causas do pobre de espírito. Então, quais são essas causas? Você tem que encontrar a raiz do problema. O fulano chega atrasado. Tá, mas por quê? Por que ele chega atrasado todos os dias? Não é? Ou você vai se informar das suas próprias causas. Poxa vida, eu briguei. Tá, mas por que eu briguei? Por que eu tô bravo? Aonde está a raiz do problema? Aonde está o começo da situação do problema? Aonde começou tudo isso? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo no meu caminho? Por que eu não ganhei aquela corrida? Vamos ver. Ou por que o meu aluno não ganhou a corrida lá? Por que ele não ganhou? Por que ele não conseguiu? Por que o meu aluno não tirou a nota 100? Então o justo ele se informa da causa do pobre. Com perdão da palavra, pessoal, mas é o que está dito aqui em Provérbios, entendeu? Então o justo, vamos tirar essa palavra do pobre, né? Para você entender melhor. Tá, então o justo se informa da causa do que está necessitado de ajuda. É isso, pronto. Melhorou, né? Ficou mais positivo, né? Senão o pessoal vai dizer, fulano tá me chamando de pobre. Não é isso, pessoal. Aqui é só para que você entenda. Então, isso significa, o pobre, é que as pessoas estavam em um momento de escassez. Então, todos nós, em determinado ponto da vida, a gente tem momentos de escassez em alguma área. Em alguma área, a gente tem dificuldade. Um exemplo. Agora eu vou voltar ao pobre. Eu retirei e estou colocando. Tem gente que é pobre de amor. Tem gente que é pobre de fé. Então, o justo, ele se informa dessas causas. Puxa vida, aqui o fulaninho de tal, está com pouca fé. Esse aqui tem necessidade de amor. Esse aqui já tem necessidade de esperança. Fulaninho aqui está muito ansioso. Aqui o fulaninho está brigando demais. Aqui o fulaninho está muito quietinho demais. Ele tem que despertar. E aí você vai se informando de várias causas que estão acontecendo no cotidiano do teu dia a dia, no cotidiano, no meio das pessoas. Fulano aqui brigou com fulano, por isso que ele está irritado. Ciclano aqui não quer mais produzir porque ele se sente não valorizado, não se sente amado, não se sente valorizado e ele não tem mais essa segurança. Fulano aqui se magoou, Beltrano aqui está magoado. Aí você vai se informando das causas. Fulano tá magoado, fulano aqui tá irritado, fulano aqui já tá com raiva, fulano aqui tá depressivo, esse aqui o Beltrano, ciclano de tal, ele tá desenvolvendo, tá andando, tá progredindo, tá evoluindo, tá avançando, tá crescendo. Esse aqui parou de crescer, esse aqui travou, esse aqui em vez de crescer tá regredindo, e assim vai vindo. Vai indo gradativamente
gerando mudanças aonde a gente acontece, aonde a gente está. Então, quando o homem justo se informa da causa do pobre, mas o ímpio nem sequer tem conhecimento. Então, às vezes tem aquele líder ali, ele não está tendo conhecimento de nada que está acontecendo. Então, um lá está necessitado de ajuda, ele não sabe. Outro lá está depressivo, ele não sabe. Outro lá está doente, ele não sabe. Outro lá está fraco, ele não sabe. Outro lá está desesperado, subindo pelas paredes de tanto desespero, não sabe. Outro lá está com dor de cabeça e ele não sabe. Então, são várias coisas que a gente vai desenvolvendo a nossa liderança, desenvolvendo a nossa mente, desenvolvendo o nosso bem-estar. Então, o papel do líder é trazer para o lugar, para o ambiente, a arte da boa convivência, a arte de se relacionar com as pessoas. Como que a gente vai fazer essa mudança? Com relacionamento, com conversa, com diálogo. Então, a gente tem que dialogar todos os dias com pessoas. Eu converso com várias pessoas no dia. Várias pessoas. Então, várias pessoas, em determinado momento, elas passam por turbulência, por dificuldade, por aflições, por problemas, inúmeros problemas e mais problemas. Então, pessoas que prestam atenção na vida, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Porque como que você vai resolver algo que você não sabe? Me diz. Tem alguém aqui que consegue resolver algo que você não sabe? Que você não tem conhecimento? Não. Não. E 1000 vezes não. Absolutamente não. A gente não consegue resolver algo que a gente não tem o conhecimento daquele algo. A gente só vai conseguir resolver algo quando a gente tiver conhecimento. Um exemplo. A Bíblia relata, não existe maldições sem causa. Então, se a pessoa não está conseguindo desenvolver ou ela crescer como justo, existe uma raiz do problema, existe uma causa que ela não está sendo abençoada. É ou não é? Existe uma causa que ela não está debaixo da bênção, mas está debaixo da maldição. Debaixo da maldição. Então a gente tem que estar debaixo da luz, da bênção. Como que a gente vai trazer essa luz para a nossa vida, essa luz que ilumina a nossa vida? É buscando a presença de Deus. Então, Provérbios, ele é um leque de oportunidade. Então, quando você lê de maneira diferente, quando você lê com os olhos espirituais abertos e de coração aberto e querendo aprender, você vai aprender mais. Então, eu estou ensinando aqui várias coisas sobre obsessão por mudança. Você tem que querer essa mudança, mas você vai encontrar essa sabedoria, né, lá em Provérbios, nas palavras do rei Salomão. Então, isso aqui que eu estou lendo, para te ver que eu li apenas 2 versículos para vocês, que abrem um leque de conhecimento, um leque de oportunidade, um leque de sabedoria. Isso que eu apenas li 2 versículos do Provérbios. Apenas 2 versículos. 2 versículos. 2 coisinhas para você, 2 pedacinhos, 2 fragmentinhos do diamante para você aprender coisas novas. Para você aprender coisas novas. Então, vamos lá. Então, o homem justo, ele tem conhecimento. O homem justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer tem o conhecimento. Então, o homem justo, ele vai tomar a informação. Ele vai tomar a informação. Ô, fulano, como é que tá? Tô assim. Ô, fulano, como é que tá? Tô assado. Tô desse jeito. Tô aqui. Para ele identificar os pontos chaves para ele ajudar aquelas pessoas. Para ele identificar os pontos chaves para ele passar luz para aquelas pessoas e dar uma solução. É assim que o líder deve agir. Todos os santos dias. Todos os dias, você que é líder deve agir desse modo, encontrando sempre as melhores soluções
para a vida daquelas pessoas que estão passando pela turbulência, passando por necessidades. Então, um exemplo, num dia de trabalho, tem muitas coisas que acontecem, ou não é? Inúmeras. Ferramenta que estraga, fulaninho que não quer produzir coisa nenhuma, fica emburrado, é ou não é? Às vezes uma pessoa está triste, ela vem com problemas de casa. Às vezes o camarada está ali, uns querem desenvolver realmente, querem realmente fazer a diferença. Tem cara que ele quer manter o que ele tem, não quer fazer diferença nenhuma, mas também não quer fazer pouco, é ou não é? E assim vai sucessivamente. Então a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. Então aqui nessa obsessão por mudança, você vê que existe inúmeras coisas. Então o justo se informa. Então, o que é o se informar também? Se informar da causa do justo para poder ajudar, se informar da causa do pobre para poder ajudar, é o quê? Também você estudar as ferramentas certas para poder ajudar aquelas pessoas. É ou não é? O líder que estuda a liderança alcança a excelência. Grava essa frase impactante. Líder que estuda a liderança alcança a excelência. Alcançar a excelência é algo simplesinho? É óbvio que não, óbvio que não, óbvio que não. Então, um exemplo. O Daniel, ele alcançou a excelência. A Bíblia fala que ele era excelente em tudo. Mas o Daniel, se tu prestar atenção, o Daniel, ele era um cara justo. Ele cresceu, ele começou também pequeno e cresceu de forma justa. Então, o povo daquela época se alegrou que um homem justo reinou, um homem justo cresceu. E Daniel se tornou governador. Ele era um governador. Daniel governava, então ele tinha muita sabedoria, ele tinha muita inteligência que foi dada por Deus, muita inspiração boa para ajudar outras pessoas. Tudo isso deu graças à comunhão que ele tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com o Altíssimo, com o Rei dos céus, da terra, do mar, o Criador do universo. Então, olha que extraordinário, olha que maravilhoso essas palavras aqui de Provérbios, essas palavras de Provérbios. Então, o homem, agora lá Provérbios 29:3, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Olha só, então quem ama a sabedoria alegra o seu pai. Alegra o seu pai. Então, o que a gente está aqui nessa terra? Para alegrar o Pai Celestial que está no céu. Para alegrar a Deus, para alegrar a Deus e fazer o quê? O certo. Então, Provérbios 28:20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então, se você é fiel, você será acumulado de bênção. A gente não pode ter pressa para enriquecer, senão tu não vai ficar impune. Tem gente que na pressa de enriquecer, ela faz tudo errado, começa a fazer um monte de besteira só para enriquecer. Só para enriquecer. Do que adiantou? A pessoa se apressar, fazer um monte de besteira, enriquecer, só que depois ela recebe as punições porque ela enriqueceu, só um exemplo que eu estou dando aqui, não estou dizendo que é ninguém, enriqueceu de maneira injusta, enriqueceu de maneira desonesta, de maneira que ela não cresceu, como diz aqui a palavra, ela não cresceu de forma justa. Então, ela não engrandeceu. Então, quando o justo engrandece, olha só, é muita coisa boa que acontece. Por quê? Porque ele está pequeno. Então, né? Ele é justo. E ele, quando tu é pequeno, é justo, tu já alegra as pessoas que estão ali na tua volta. E aí, quando tu engrandece, tu alegra um maior número de pessoas ainda.
E quanto engrandece, mais ainda, quanto mais você que é justo engrandece, mais pessoas ficam alegres, mais o povo se alegra, mais as pessoas ficam felizes porque tem um justo ali engrandecendo, tem um justo ali ficando grande, tem um justo ali ficando abençoado. Então esse homem justo será acumulado de bênçãos, bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Porque ele tem dentro de si a riqueza que não perece, que é a riqueza interior. A maior riqueza que o ser humano pode ter é a riqueza na sua mente, é a riqueza na sua alma, é a riqueza no seu coração, a riqueza que vem do alto, que é a presença de Deus. Essa é a maior riqueza que existe na face dessa terra. Não existe riqueza maior do que a presença de Deus. Não existe riqueza maior do que Deus, porque Deus ele dá sabedoria. Para você ver que eu estou lendo aqui uns provérbios de Salomão, mas Jesus falou assim, ó, eis aqui alguém que é maior do que Salomão, é mais sábio do que Salomão. Então Jesus ele é muito mais sábio do que Salomão. Salomão não chega nem aos pés do que foi Jesus. Mas para você ver, que você prestar atenção aqui de Provérbios, esse livro aqui que eu estou lendo, Deus falou assim, ó, Salomão, não haverá nenhum outro como a ti, Salomão. Não haverá nem sabedoria nem riqueza. Sabe esses bilionários que você vê por aí aparecendo na televisão? Ah, o fulano é o mais rico do mundo. Ah, o Beltrano é o mais segundo mais rico do mundo. Seu Beltrano tem 170 e tantos bilhões. Eles são como se fosse uma criancinha, com perdão da palavra, uma bactéria perto de Salomão. Salomão, se trouxesse... Agora, recentemente, eu estava vendo um estudo ali que, monetariamente corrigido, ele teria mais de 40 trilhões nos dias atuais. Para você ver que não tem nenhum trilionário na Terra, não tem nenhum que tenha 1 trilhão, não tem. E Salomão teria 40, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, todos esses bilionários que tem por aí, eles são como criancinhas perto da riqueza que teve Salomão. Porque ninguém vai conseguir chegar nem aos pés do que foi ele. Nem aos pés do que foi ele. Tem vários caras que se comparam ali. Ah, eu sou como Salomão. Mas, na verdade, eles não chegam nem aos pés, não são nem como bactéria perto do que foi Salomão. É só um exemplo que eu estou dando aqui para você abrir a sua mente. Para você abrir a sua mente. Que a riqueza que esse camarada teve e a sabedoria que ele teve foi muito grande. Não, e tem mais outra coisa. Não teve nenhum homem na terra que foi mais sábio do que Salomão em sabedoria. Não teve nenhum que teve mais sabedoria que Salomão. Só que tem uma coisa. Jesus falou, eu sou mais sábio que Salomão. Então, se você quer essa sabedoria, se conecta com Jesus, se conecta com Deus, se conecta com Cristo. Que Ele é muito sábio. Então, quando a gente busca em Jesus, busca em Deus a sabedoria, claro que estou dando aqui conhecimento, técnica, ferramenta gratuita para você entender, aprender e desenvolver a tua mente, desenvolver a tua cabeça, desenvolver o teu intelecto. Que eu não estou falando aqui palavras que não são profundas, estou falando palavras aí, é alguém que realmente entendia o que é prosperar, de alguém que entendia o que é ter de verdade. Então, estou lendo aqui a sabedoria das palavras do rei Salomão para você. Não é qualquer um, não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra que eu estou te dando superficial, ou palavras vãs, ou palavras de minha cabeça. Não, né? Estou dando um entendimento, a sabedoria, a técnica, as ferramentas que vêm de Deus. As ferramentas que vêm de Deus. Então, a gente tem que ter essa obsessão por mudança. Por que Salomão, um exemplo, ele não pediu ouro. O camarada não pediu ouro. O camarada não pediu dinheiro. O camarada não pediu prata. Quando ele ofereceu os holocaustos lá, Deus falou, o que queres que eu te faça, Salomão? O que queres que eu te faça, que eu vou fazer? Pede o que quiseres.
Olha que Deus falou para ele, me pede o que quiser. E ele falou assim, ó, só que eu quero é sabedoria e entendimento para agir de forma justa. Porque Salomão, ele se sentia incapaz de reinar, ele se sentia burro, com perdão da palavra, ele se sentia um inútil perto do povo, porque também ele não era nem experiente em guerra como como o rei Davi era, ele não chegava nem aos pés de Davi como guerreiro. E Deus falou, pede o que queres que eu vou fazer. E ele só falou assim, só o que eu quero é sabedoria e entendimento para reinar de forma justa, porque tem um povo aqui que está na minha mão, o rei Davi não é o mais rei, eu sou o novo rei e eu não sei nada. Eu não sei agir como meu pai agia e eu quero a sabedoria e entendimento. E Deus falou, por causa disso, que não me pedisse nem ouro, nem prata e nem para vencer inimigo, me pediu sabedoria e entendimento, terás um reino de paz. Pode ver que Davi que entrou em um monte de guerra, mas Salomão nem lutar não lutou. Tava lá bem faceiro, lá no reinado, feliz. Lá. Nem lutar não lutou naquele momento de paz. Ele recebeu anos e anos de paz naquele reinado dele. Muitos anos de paz Salomão recebeu naquele reinado dele. Porque ele pediu algo diferente para Deus. Deus se impressionou. Puxa vida, tu me pediu sabedoria e entendimento. Então, por causa disso, não haverá nenhum outro como a ti. Nem riqueza e nem em sabedoria. Nem riqueza e nem sabedoria vai ter outro igual a ti. Não haverá, não haverá. Você vai ser o único que vai estar nesse nível. O único que vai ter alcançado esse nível aí de sabedoria, esse nível aí de conhecimento, esse nível aí de energia, esse nível aí, o único que vai alcançar é só você, Salomão. E Deus deu para Salomão essa exclusividade. Então, a grande maioria dos camaradas bem-sucedidos nos dias atuais, eles leem provérbios. Se você não sabia, muitos caras, eles estão muito prósperos hoje, eles leem provérbios. Eles leem a sabedoria, a riqueza que teve o rei Salomão. Eles pegam esse espírito, essa sacada, essa mentalidade positiva do que era Salomão para poder se desenvolver, para poder agir de forma preciosa, de forma gloriosa, de forma extraordinária. Então, eu estou passando esse conhecimento, essa sabedoria para você entender várias coisas. Então, para você ver que a vida ela é extraordinária. Porque se você, um exemplo, é só um exemplo que eu estou dando para você. Não estou dizendo que é A, que é B, que eu tenho, que você tem, que alguém tem ou não tem. Não estou dizendo isso. Por exemplo, se você pegar um valor, bastante dinheiro, tudo bem, é bom, é ou não é? Mas se você não tiver a sabedoria, o entendimento, em seguida, bem rapidinho, aquele dinheiro vai sumir das suas mãos. Sim ou não? Como já aconteceu comigo, como já aconteceu com você, várias e várias vezes. Mas se você tiver a sabedoria, tiver o entendimento, aquele dinheiro na tua mão, ele vai, muitas das vezes, permanecer bastante tempo com você, ou ele vai frutificar, vai aumentar o valor na sua mão, porque você teve a sabedoria e o entendimento para lidar com as finanças. É só um exemplo que eu estou dando para você. Mas também, não é só sobre finanças. Você pode receber a sabedoria, o entendimento para cuidar dos seus filhos. A sabedoria é o entendimento para você se desenvolver lá na faculdade que você está. Sabedoria e entendimento para desenvolver projetos, sabedoria e entendimento para desenvolver a sua mentalidade, para que você venha ser uma pessoa melhor, para que você se torne a sua melhor versão de si próprio. Então são muitas coisas
que a gente vai aprendendo no dia a dia, que a gente vai desenvolvendo como pessoa. Então, eu espero e eu tenho a certeza que essa live te ajudou. Que essa live aqui da Obsessão por Mudança te ajudou bastante coisa, em bastante conhecimento. Então, esse conteúdo aqui que eu dei para você é um conteúdo de ouro, um conteúdo maravilhoso, é um conteúdo glorioso que ajudará você a encontrar os caminhos certos. Cara, se pensa assim, olha que frase impactante. Se a gente pode escolher os nossos pensamentos, então por que você vai escolher pensamento ruim para tua cabeça? É ou não é? Se você tem a escolha, você pode escolher os pensamentos, não pode? Escolher, fazer as escolhas dos seus pensamentos, que vem vários pensamentos, você pode escolher qual você vai fazer. Por que você vai escolher ir pelo pensamento ruim que está na tua cabeça, pelo pensamento ruim que vem, ou por uma palavra ruim que alguém falou? Se você pode escolher o bom, você pode escolher a boa, agradável, suave palavra de Deus e dar ouvidos à voz que vem do alto, a voz que vem do céu, a voz do Deus Todo-Poderoso. Então, pessoal, vou encerrar minha live aqui. Eu tenho a plena certeza que essa live te ajudou, que muitas pessoas serão transformadas a partir de hoje. Então, vamos embora aí nessa obsessão por mudança. Então, um forte abraço para todos. Tchau.